Olá, gente. Primeiramente, já que é começo de ano, reinício aí das aulas após o nosso recesso natalino, desejando aí a todos, né, um feliz e iluminado ano de 2021, que a gente não tem aí muitos motivos, né, para ter saudade do ano de 2020, né, o ano que passou. Muito bem. Hoje, 11 de janeiro, o nosso nono encontro, nossa nona aula, né? Claro, dando continuidade, como está previsto pelo nosso cronograma, que foi distribuído desde o primeiro dia, quando a gente apresentou o programa dessa disciplina de investimentos 2 aqui da FEAC, da UFC. Seguindo esse cronograma, a gente vem dando sequência ao estudo do CAPM, né? Então, o que é que a gente percebe? Salvo melhor juízo, nos últimos 3 encontros que tivemos ainda em dezembro de 2020, a gente já abordou o CAPM. Né? Então, a gente teve uma primeira aula teórica e histórica. A gente teve um segundo encontro em que a gente fala sobre o teste empírico, como testar através de uma regressão o Capital Asset Pricing Model, o CAPM. E no terceiro encontro, a gente foi para o Reviews, uma aula muito importante para você poder praticar em casa, na qual partilhei uma planilha de Excel com vocês, com dados para mais de 200 ações, né? Para você testar e brincar. Muito bem. Na sequência, nessa aula de hoje, a gente vai fazer, porque ficou um pouco longe aí ao longo desses dias de recesso, eu vou fazer uma breve revisão sobre a parte empírica e aí dou sequência abordando sobre o cara do CAPM, que é o tal do alfa, tá? Já antecipo que na aula que vem nós vamos abordar só trabalhos empíricos, tá? Todos eles feitos para o Brasil, frutos aí de orientações, dissertações e mestrados aqui ao longo desses anos, né, pesquisando finanças aqui no CAEM. E o nosso sexto encontro sobre CAPM, que vai ser nossa 11ª aula, a gente faz um fechamento e a gente vai praticar com exercícios. E aí lembro a todos que dia 20 de janeiro, quarta-feira, está prevista a apresentação da segunda rodada de papers, né? Os artigos que já foram enviados para vocês, que devem estar aí sendo sorteados entre os que se propuseram a participar dessa segunda rodada. Muito bem. Feito esse aí preâmbulo inicial, deixa eu já começar apresentando aqui para vocês a nossa tela da aula de hoje, que, como você bem sabe, já está lá à sua inteira disposição no nosso cigarro. Né? A ideia desses nossos encontros remotos é fazer com que a gente minimize ao máximo o transtorno, o empecilho, a dificuldade desse encontro que está sendo remoto e não presencial, sempre fazendo o quadro que eu faria se estivesse na sala de aula com vocês. Né? E, em vez de vocês precisarem anotar o quadro no seu caderno, você já o tem aí à sua disposição e acompanha a nossa aula, tentando de fato replicar como se estivéssemos juntos em sala de aula, sempre lembrando que todas as perguntas, dúvidas, comentários, todos muito bem-vindos pelo WhatsApp, por e-mail ou por fórum no Cigarro. Tá joia? Muito bem. Queridos, estamos aqui, portanto, na nossa aula 09, né, do nosso curso de Investimentos 2. Vamos fazer aqui, rapidamente, como eu havia prometido, uma breve revisão
sobre a parte empírica do CAPM. Muito bem, muito bem. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui o tamanho da tela para ficar melhor para mim. Joia. Vamos lá. Lembra dessa regressão aqui que eu mostrei para vocês? Ó? Vou só até pegar aqui uma canetinha, né? Então, aqui é a nossa regressão. O que é que nos dizia essa regressão? Você pode trabalhar com retornos líquidos nominais, padrão ouro, série diária, com frequência diária, janela de 1 ano, 52 semanas. Então, aqui, ó, retorno líquido nominal diário do ativo I, pode ser uma ação, um portfólio, um fundo de investimento, um índice setorial, menos o risk-free. Já relembrando aqui sobre o padrão ouro também, em termos de benchmark, sugiro muito fortemente que você trabalhe com poupança. Para mim, o benchmark de risk-free asset para o Brasil. Benchmark, porque existir, no Brasil não existe. Então, do lado esquerdo, como variável endógena, esse retorno excedente, né? Pode ser retorno líquido, não precisa ser retorno real. Tá? E aí, do lado direito da tua regressão, o intercepto, que a gente vai intitular, talvez seja a notação mais comum de alfa, alfa I, porque é do ativo I, não é um expoente, isso, tá? Chapéu, porque eu estou imaginando que você já estimou a tua regressão, mais o teu coeficiente aqui angular, né, que seria o beta, o famoso beta de mercado do ativo I, aqui no caso, já beta chapéu, tá? Muito bem. Multiplicado pelo retorno excedente de mercado. Ou seja, relembrando o padrão ouro para o Brasil, o benchmark de mercado é Ibovespa. Então, seria o retorno diário líquido nominal do Ibovespa menos poupança. O resto é resíduo, é idiosincrático. O modelo, portanto, linear, simples, né? Que a gente deve estimar por mínimos quadrados ordinários e que você deve corrigir a tua variância com a variância pelo estimador de New West, porque ele vai fazer com que o teu alfa chapéu e o teu beta chapéu, que não vai mudar de valor, corrigindo ou não corrigindo por New West, mas você vai fazer, corrigindo, você vai fazer com que ele seja robusto à heterossedasticidade, tá? E autocorrelação, eu nem estou muito preocupado com a autocorrelação, confesso, mas me preocupa muito a heterossedasticidade condicional, porque isso é um fato estilizado no mercado financeiro, não é? Principalmente com séries diárias. Você vai ter, com 99% de certeza, você vai ter heterossedasticidade, e aí mesmo não alterando o valor do alfa e do beta estimado, mas altera o erro padrão, altera a estatística T e, consequentemente, altera o teu p-valor. E a gente sabe que mais importante do que o valor matemático do teu alfa ou do teu beta desses parâmetros é a significância estatística deles. A gente lembra que a primeira coisa que você vai observar uma vez estimado é o teu beta, porque ele precisa ser significativo, preferencialmente a 5%, mas sim, pode ser até 10%, em último caso, né? A partir disso aí, não sendo significativo nem a 10%, bom, aí é grave, aí algo precisa ser feito, você não precisa continuar olhando para esse modelo, para esse ativo, para essa janela de tempo. É importante olhar para o R2, poder de explicação, não se frustre se achar um R2 de 10% a 20%, um pouco mais, talvez, para ações, ao mesmo tempo em que, quando você estima para fundos, você deve achar aí poder de explicação superior, uma ordem de grandeza aí, que pode ser 30%, 40%, 70%, ou até mais.
tá certo? Fundos de investimento em ações. Portfólios bem diversificados vão na mesma linha, tendem a ter poder de explicação mais elevados do que ações individuais. Mas o cara mesmo desse modelo é esse cara bem aqui. É o alfa. Eu não começo olhando por ele, até porque se o beta não for significativo, não tem que olhar para o alfa. Mas ele é o cara do modelo. Ele é o cara do modelo, e eu confesso que, lendo os artigos do Sharp, do Lintner e do Jean Moussin, 64, 65, 66, não fica muito claro, no meu entendimento, que eles tinham essa percepção de que o alfa fosse o cara mais importante como métrica de performance. Isso definitivamente não fica muito claro para mim. Eles vendem a importância do alfa, óbvio. O alfa ajuda a testar o modelo, porque perceba que se você passar o operador esperança do lado esquerdo e do lado direito da tua regressão, o resíduo vai embora. E a diferença dessa regressão com o operador esperança para a relação teórica que a gente viu, né, nos encontros passados, passa a ser tão somente o alfa. Então, a hipótese nula para você saber se o CAPM está valendo perfeitamente é o tal do alfa ser estatisticamente nulo. Então, eles sabem que o alfa é importante, mas acredito eu, no meu entendimento desses papers, que eles estavam muito mais preocupados com o alfa nulo para validar o modelo teoricamente. E aí, em 68, é um Journal of Finance do Jensen, né? Ele vende muito, é um paper muito didático, está resenhado, né? Esse paper. Posso partilhar depois essa resenha com vocês, assim como dos clássicos que deram origem ao CAPM, dentre outros clássicos que eu li e resenhei. Nesse Journal of Finance de 1968, o Jensen, de maneira muito didática, propõe o seguinte, e eu vou explicar já, daqui a 2 minutinhos, de onde vem essa interpretação dele. Ele diz assim, olha, esse alfa deve ser visto como uma métrica de performance. Performance? Performance em que sentido? Porque performance, seja na língua portuguesa ou na língua inglesa, permite várias interpretações. Performance no sentido risco-retorno, tá? Então, assim, por isso que eu até puxei aqui, né? Performance no sentido ganho esperado versus risco, não é? Então, o alfa de Jensen, que nada mais é do que o intercepto, seria visto como uma métrica de performance do fundo de investimento, tá? Nada contra você querer interpretar o alfa para um portfólio qualquer, e confesso que para uma ação, essa interpretação de performance não faz tanto sentido assim, tá? Mas não se preocupe, o CAPM é sim útil para ações, como a gente vai ver no final da aula de hoje. Então, ele defende que deva ser visto como uma métrica de performance de fundos de investimento e propõe um exercício empírico com apenas, mas para a época já era uma amostra maravilhosa, para 115 fundos de investimentos Estados Unidos, uma amostra de 1945 a 1964, e ele obtém que os alfas estimados oscilam para esses 115 fundos, para 2 décadas aí, para os Estados Unidos, eles oscilam entre menos 8% e quase 6% positivo, né? Menos 8,05 até 5,82, como você pode ver aqui. Tá? Matematicamente falando. Por quê? Olha, estatisticamente falando é o que importa. E aí, vamos ver.
Dos 115, o Jensen relata que apenas 39, ou seja, não dá nem 40%, perto aí de 35% só dos fundos, tem alfa matematicamente positivo. Mas ainda não é isso que a gente quer. A gente quer saber aqueles que são estatisticamente tais que o seu alfa é não nulo. Only one. Só um. Justamente o que tem alfa de 5,82%. Não é exatamente uma coincidência, mas enfim. Uma coisa é ter um valor matematicamente grande, longe de zero, outra coisa é ser estatisticamente significativo, porque depende do erro padrão, obviamente. Só um fundo de investimento dos 115 analisado por 2 décadas nos Estados Unidos, só um foi tal que o seu alfa é estatisticamente não nulo, estatisticamente positivo, a 5%, que é o padrão ouro de significância. Alguns outros dados desse estudo, um beta médio, só para dar uma ordem de grandeza, né? Tirar a média de betas não é a coisa mais apropriada do mundo, mas enfim, os betas oscilam ali em torno de 0,84, muito razoável para fundos de investimentos, assim como R2, na média também oscilam aí em torno de 0,87, valores muito razoáveis, muito comuns nessa literatura. Muito bem. Paulo, por que esse paper é tão conhecido? Será porque é só um Journal of Finance? Será porque ele foi uma das primeiras aplicações do CAPM ainda na década de 60? Será porque o Jensen é importante? Eu acho que é o seguinte, o próprio Jensen defende, ali no final da década de 60, que assim, era muito comum naquela época, no que se refere a investimentos, as pessoas compararem fundos. Esse é melhor do que aquele. Ok, nada contra isso. Mas não havia uma métrica bem trabalhada para chegar e dizer, olha, esse fundo é bom. Uma métrica que não fosse exatamente relativa, mas sim mais de caráter absoluto. Eu não quero apenas chegar e inferir que esse fundo é melhor ou pior do que esse fundo. Eu gostaria de uma métrica que me dissesse, olha, esse fundo é bom? Esse fundo é bem gerido? Era algo nesse sentido. Não havia muita contribuição teórica, empírica, nesse sentido. As pessoas faziam rankings de fundos olhando, sei lá, talvez por índice de Sharpe, uma métrica que a gente já viu em Investimentos 1, que é o prêmio de risco do fundo de investimentos no numerador, dividido pelo desvio padrão desse mesmo fundo. Você pode fazer isso? Pode. Aí você acha um índice de Sharpe de, sei lá, 0,2. Estou chutando aqui um valor qualquer. Eu posso dizer que esse fundo é bom ou ruim? Vixe, olhando só para isso, não dá para dizer muita coisa, não. Mas se esse fundo tem um índice de Sharpe de 0,2 e o outro de 0,18, o primeiro fundo parece ser melhor que o segundo. Ficaria melhor no ranking de índice de Sharpe. Isso eu posso dizer. O alfa de Jensen, além de permitir você fazer um ranking, ele permite inferir absolutamente se aquele fundo é bom ou não. Se aquele fundo tem uma boa performance ou não. E ele atribui isso muito à capacidade do gestor do fundo de investimentos. A gente vai ver que esse conceito de capacidade de gestão de um portfólio, um fundo qualquer, de investimentos em ações ou não, de lá para cá, esse conceito vem sendo refinado. Mas era o que a gente tinha, sei lá, estamos falando de algo de 60 anos atrás, tá? Então, assim, era o que tínhamos, mais de 60, né? 70 anos atrás, tá? A gente vai ver que algumas contribuições do Fama e do French, agora, nessa década passada, são fundamentais para você inferir realmente sobre a habilidade do gestor, porque até então a gente poderia confundir esse alfa positivo, estatisticamente falando, com o efeito sorte. Daí um paper no Journal of Finance 2010, salvo melhor juízo, do Fama e Friend, cujo tema é ótimo, né? Luck versus Skill.
Então, até que ponto é habilidade, até que ponto é sorte, não é? Nessa auto-performance mensurada por um alfa. Mas, na época, o simples fato de ter um alfa positivo já seria uma métrica de performance, quer dizer, continua sendo uma métrica de performance. Mas uma das possíveis explicações à época seria a capacidade do gestor. Tá? Ele é habilidoso. Hoje a gente sabe que um alfa positivo pode ser habilidade ou pode ser sorte. E aí tem como separar o joio do trigo. Na época, era meramente habilidade. Tá? Eu acho que essa inovação nessa interpretação do alfa fez com que ele fosse intitulado de alfa de Jensen, daí em diante. É muito comum ouvir isso. E fez com que esse paper fosse muito citado. Agora, o que pode estar obscuro para você é, tá, mas vem cá. Vamos apagar aqui, né? E vamos aqui. Opa, 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 opa. Desculpa. Joia. Não era isso que eu queria. Eu estou apanhando bastante aqui hoje, né? Muito bem. O que eu quero aqui é. Não tem problema. Pronto. O que eu quero aqui é dar um zoom. Acabei ficando com esse pontinho aí marcado aqui. Salvou na imagem, né? Muito bem. Então vamos lá. O que está por trás desse alfa de Jensen? Qual é a explicação? E a partir dessa explicação, como é que a gente vai interpretar o alfa de Jensen sob outras óticas? Possíveis outras interpretações. Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa equação, tá? O que é que eu vou fazer com ela? Eu vou jogar o RF da esquerda para a direita e vou passar o operador esperança. Tá bom? Quando eu passo o operador esperança, eu vou ter isso aqui, ó. A média aritmética dos retornos do meu ativo, do meu fundo, que seja, tá? O RI barra, uma notação muito comum, que é igual à esperança, expectância, dessa variável aleatória. Tá? Aí sim, segundo a equação do CAPM, vai ser igual ao quê? O alfa se mantém, o beta se mantém, passo o operador esperança aqui para dentro da única variável aleatória, que é a série temporal aqui do retorno de mercado. Está aqui a esperança. Para o RF não precisa. E o RF, ó, que está aqui solto, vem somando. É porque antes ele estava bem aqui, ó, na esquerda. Então, quando eu jogo da esquerda para a direita, ele aparece aqui isolado, somando. Ok, Paulo, até aí compreendi. E aí? Muito bem. O que é o RI barra? O R barra é a média aritmética, que a gente até viu em investimentos 1 que nem tem essa relevância toda, às vezes, uma vez que a média geométrica é muito mais informativa, porque estamos no mundo de juros compostos. Mas, enfim, eu vou chamar isso de retorno esperado observado. É a média, é o que de fato aconteceu na prática. Muito bem. Do lado direito, o alfa I, eu vou trazer ele aqui para baixo. Perceba que quando eu olho para cá, vou voltar aqui para a regressão, se eu estou com o operador esperança de ambos os lados, na regressão original aqui, eu passo a ter o prêmio de risco observado do lado esquerdo, e aqui desse lado, já que o resíduo vai embora, quando eu passo a esperança, isso aqui é o prêmio de risco teórico. Tá? Quando eu tenho o operador esperança. Ou seja, Paulo, eu tenho aqui que o retorno esperado observado na prática do meu ativo I é igual a... vejamos aqui o que é que eu tenho, né? Olha, isso aqui é o prêmio de risco esperado do ativo. Isso que está aqui, ó. Prêmio de risco teórico
observado. Prêmio de risco teórico observado. Teórico, porque com base no CAPM teórico, não é nem para ter alfa, né? Muito bem. O prêmio de risco, a gente sabe que é o quê? Né? É o retorno, a esperança do retorno excedente do ativo em relação à poupança. Então, se eu pego o prêmio de risco e somo com a poupança, fica só o retorno esperado do ativo. Então, eu pego esse prêmio de risco teórico, somo com esse RF que está aqui isolado fora, isso aqui tudinho passa a ser o retorno esperado teórico do ativo. Toda essa historinha é para chegar nessa relação aqui. Ó. O retorno esperado observado, que nada mais é do que a média de um ativo, é igual ao alfa de Jensen, que vai importar muito mais o seu valor condicionado à sua significância do que o valor matemático em si, mais o retorno esperado teórico previsto pelo modelo. Muito bem. Quando esse alfa de Jensen é significativo, o que é que lá nos previa há mais de 70 anos o Jensen no seu paper, no seu Journal of Finance de 68? Olha, se esse alfa for significativo, significa que na prática o gestor proporcionou um retorno esperado observado maior que o retorno esperado teórico com base no CAPM para aquele fundo de investimentos. Um alfa positivo significa que o retorno esperado observado é maior que o retorno esperado teórico. E esse retorno esperado teórico, ele está ali fundamentado pelo risco que o gestor do fundo de investimentos impôs, não é? Para esse investidor que optou por esse fundo. Então, a gente pode refinar essa frase da seguinte forma. Para o risco imputado ao investidor pelo gestor do fundo, era para o investidor ter obtido, teoricamente, um retorno esperado teórico. No entanto, o que se observou foi um retorno esperado observado na prática. E a diferença entre o retorno esperado teórico, associado ao risco que o investidor correu, e o retorno esperado observado é o alfa. Se esse alfa é positivo, o gestor proporcionou um ganho observado maior do que o que era para ter sido proporcionado, dado o nível de risco que o investidor correu. Então, isso é bom. Isso é muito bom. Então, o alfa de Jensen passa a ser uma métrica de performance absoluta do fundo. E aí você pode olhar para o fundo, para o portfólio isolado e dizer ele foi bem ou mal gerido. Ele teve boa ou má performance. Ou nada posso concluir porque o alfa é zero estatisticamente. Se for positivo, boa performance. Negativa, má performance. E sim, claro, por que não fazer um ranking de alfa de Jensen, um ranking de performance. Muito bem. Lembrando que a gente vai refinar esse conceito 50, 60 anos depois, para dizer que essa performance pode ser fruto de sorte ou pode ser fruto de habilidade do gestor. Joia. Essa foi, acredito eu, a primeira interpretação para o alfa de Jensen, muito provavelmente associada ao paper 68 do Jensen. Mas quando a gente olha para essa interpretação, outras três surgem. Duas delas vão ser alvo, vão ser objeto do nosso próximo encontro, dia 13 de janeiro, daqui a 2 dias, quando a gente vai se debruçar sobre papers aplicados ao Brasil. E uma terceira, outra interpretação, ao todo são 4, né? Performance de um fundo, que é o que a gente está vendo aqui na aula de hoje, e que a gente vai revisitar também quarta-feira, através de um paper aplicado para o Brasil. E as outras 3 interpretações são essas aqui. Primeira delas, vamos lá, violação do CAPM. Trocando em miúdos, porque a gente vai ter paper só sobre isso, tá?
Por sinal, foi o meu primeiro paper publicado. Hoje eu tenho 50, mas a minha primeira publicação com o Alan, na época, gestor dos fundos, superintendente, salvo o melhor juízo, dos fundos de investimento do Banco do Nordeste do Brasil, que eu tenho assim, um enorme carinho e uma gratidão por ter orientado. A gente publicou uma Brazilian Business Review em 2009. Então, tem a ver com essa violação do CAP. E aí, o que isso quer dizer? Olha, lembra que a gente viu na aula passada, quando a gente estimou envios para o Brasil, 200 e tantas ações? Normal que você ache alfas não nulos estatisticamente, positivo ou negativo, para no universo de 200 ações, sei lá, para 20 ações, 10% delas, pouco mais, pouco menos, tudo bem. A interpretação para isso não falta, como a gente está vendo aqui na aula de hoje. E se eu fizer para 1.500 fundos? E aí é uma dissertação que eu tive também a honra de orientar da Késia, ano passado, foi defendida em 2020. Olha, normal que para o universo de 10, 15%, sei lá, não recordo aqui agora, de 1.000 e tantos fundos, a gente tem alfas não nulos. O que me incomoda é quando há um padrão comum que explica esses alfas não nulos, seja para ações, seja para fundos. Não me preocupa tanto o percentual de alfas não nulos, considerando a amostra de ativos, mas, Paulo, 20 ações de 200 tiveram alfas positivos. Tudo bem? Tudo bem, mas depende. Quais são essas 20 ações? De que empresas estamos falando? Porque se houver algo em comum dessas 20 empresas e a gente começar a monitorar ao longo do tempo e esse padrão passa a ser sistêmico e tem um risk driver, tem um aspecto comum, isso pode começar a caracterizar uma violação ao CAP. Porque o alfa era para ser zero. Isso escapar para 10% das ações, ok. Mas se forem ações só de empresas do setor bancário, e isso vem acontecendo mês após mês, aí é uma violação sistêmica. Então, o alfa serve para alertar que, opa, tem algo que o modelo não está captando. Talvez devêssemos inserir uma variável explicativa setoriais para banco, que seja. Então, ficar monitorando a significância do alfa, para que ações ou para que fundos aquilo acontece, pode sim ser útil para indicar se o CAPM não está sendo violado. Porque, lembro, teoricamente, o alfa era para ser zero. A gente vai ver paper sobre isso já agora, dia 13. Uma outra coisa, também a gente vai explorar dia 13, o comportamento em períodos extremos. Como assim? A gente vai identificar no alfa que, muitas vezes, a diferença entre o retorno esperado de uma ação e o retorno teórico dela pode ser um indicativo muito importante para períodos extremos caracterizados por uma ruptura, uma crise, por exemplo. Pré-crise, teve ação que subiu mais do que o que deveria? Durante a crise, será que tivemos ações cujo retorno foi muito menor do que a perda que deveria ter sido observada? E no pós-crise, quem é que costuma se recuperar mais fortemente do que o que a teoria prevê? Isso é uma informação muito valiosa, porque depois que você consegue identificar o comportamento das ações, das empresas, dos setores pré, principalmente durante e principalmente pós-crise, isso pode fazer com que você defina a sua estratégia de investimentos, do tipo, eu sou um gestor do fundo de investimentos em ações, não posso botar 100% em renda fixa durante uma crise, que a lei, a CVM me impede, eu tenho que ter pelo menos 67% em ações, mas posso escolher aquelas que, pela característica da crise, vão sofrer menos. Elas vão cair, mas vão cair menos do que os fundamentos preveem. Olha que informação valiosa. Ao mesmo tempo que, uma vez que eu identifique que a retomada começou, passo a concentrar
o meu portfólio, uma alocação dinâmica em ações que se recuperam mais fortemente do que o que a teoria prevê. Uma informação duplamente valiosa para o período durante crise e pós-crise. Tudo isso associado a esse bendito alfa de Jensen. A gente vai ver papers. Na verdade, a gente não chegou a publicar, mas sim são dissertações e monografias que foram feitas nesse sentido para o Brasil. A gente já vai ver isso também daqui a 2 dias. E para fechar essa aula de hoje, que vai passar a ser objeto também de monografia, a monografia essa, que salvo o melhor juízo, é uma das 6 que vai ser apresentada na nossa aula dia 20, na nossa maratona, né? Apresentada por um dos alunos, como também vai ser objeto de estudo da nossa aula dia 18, que é uma aula de exercícios, não é? Que é o quê? A quarta e última interpretação. Além de performance de portfólios, períodos, comportamento durante períodos extremos, violação de CAPM, se temos uma ação cara ou barata. Opa, isso é bom para mim, não é, Paulo? É, porque você pode, daqui para frente, ficar estimando o teu CAPM semanalmente e identificando aquela ação que passa a ter um alfa significativo a 5%, usando sempre New West, porque aí tu está incorporando que a volatilidade do teu ativo muda ao longo do tempo, né? Uma medida robusta da heterogeneidade condicional. E aí tu olha para um alfa que seja positivo, você vai encontrar isso para, no máximo, 5, 10 ações de um universo de umas 200, porque eu estimava CAPM semanalmente na época da Science, e não fugia muito disso, dificilmente eu chegava a 10 ações com alfas positivos, não nulos, a 5%, com todo rigor estatístico, via New West, e apostava nelas, não é? E aí esse indicativo é, se o alfa é positivo, a ação está barata. Isso é bom? Vale a pena comprar. Porque uma ação que está barata, hoje, significa o quê? Que o preço observado é menor do que o preço teórico. É isso que quer dizer uma ação barata. Eu faço uma estimação para até hoje, dia 11 de janeiro de 2021, percebo um alfa positivo para Petrobras, por exemplo, e aí consigo identificar que o preço observado no fechamento de 11 de janeiro é menor do que o preço teórico previsto pelo CAPM. Eu confio no CAPM, confio. Então, pronto. O que é que isso quer me dizer? Como o CAPM, assim como os demais modelos que a gente vai ver, são modelos de apressamento de ativos que prevêem equilíbrio, aquilo ali quer dizer que quando o desequilíbrio se desfizer, quando o equilíbrio voltar a prevalecer, não havendo nenhum choque estrutural que abale a Petrobras, e eu não consigo dizer hoje se esse equilíbrio vai voltar daqui a 1, 2, 3, 4 dias ou daqui a algumas horas, mas quando o equilíbrio se restabelecer, não havendo nenhuma mudança estrutural que proponha surgir uma nova tendência para a Petrobras, o preço observado vai convergir para o preço teórico de equilíbrio. Por isso que é bom você estar antenado naquelas ações que estão baratas, porque aquilo é um desequilíbrio de curto prazo. Ela vai já atender para o preço de equilíbrio, que é mais alto que o preço observado na prática. Tá, mas como é que eu sei o tamanho dessa diferença? Como é que eu posso chegar a justificar qual vai ser o preço que era para ser observado? Teórico, e por que ele é diferente do preço observado? Aqui a matemática simples. Em termos observados, eu tenho aqui a minha média, que é a média dos retornos da janela do último ano, né? Frequência diária, se possível, é igual à esperança do retorno, que a gente sabe, porque a gente viu isso aqui já em Investimentos 1, que a fórmula é isso aqui, né? Esperança do preço futuro, ou seja, do preço de amanhã, menos o preço de hoje. Hoje é o último dia da minha amostra, que eu usei para estimar o CAPM, menos preço de hoje. Quando eu manipulo isso aqui, eu consigo, esperança do preço de fechamento de amanhã é 1 mais a média do meu ativo vezes o preço de fechamento de hoje. Muito bem.
Teoricamente, pelo modelo. Teoricamente, eu vou usar aqui um operador esperança com um asterisco, para usar uma notação diferente. A gente já viu aqui pela relação aqui em cima, que olha, o retorno esperado teórico, Paulo, é o retorno esperado observado menos o alfa, tá? Vou jogar o alfa para o lado de cá. Então, tá aqui, ó. O retorno esperado teórico é o retorno esperado observado, que a gente sabe que é tão somente a média aritmética, menos o alfa. Tudo bem. Mas o que seria esse retorno esperado teórico? Onde é que está a diferença dele para o retorno esperado observado? A diferença é que ele não vai se basear no preço observado, mas no preço teórico que deveria ter sido observado. Então a diferença está aqui, ó. Não deixa de ser uma fórmula de retorno esperado, mas é um retorno esperado teórico. Então a diferença é, eu não vou usar o preço observado, mas um preço teórico que eu não tenho. Então seria o quê? Expectativa do preço de fechamento para amanhã, menos o preço teórico de fechamento de hoje. Eu sei qual é o preço observado de fechamento de hoje, mas eu não sei qual era o preço teórico que deveria ter sido observado no fechamento de hoje. Mas está aqui a fórmula. Isso aqui é a fórmula de retorno. A diferença entre retorno observado e retorno esperado teórico é porque, em vez de usar o preço observado, eu vou usar o preço teórico. Tá, Paulo, mas eu tenho um elemento aqui, ó, esperança do preço de fechamento de amanhã, que eu já obtive da fórmula acima. Eu vou aqui e substituo. E aí, o que é que eu faço? Média, eu tenho. Alfa de Jensen, eu obtive pelo CAPM. Preço teórico é o que eu vou isolar, porque é o que eu quero descobrir. Média, eu tenho, aqui é 1, aqui é o preço de fechamento de hoje, eu tenho tudo que eu preciso. Quando eu faço essa substituição, eu encontro essa equação aqui embaixo. O preço teórico de fechamento de hoje, 11 de janeiro de 2021, para uma determinada ação, é igual ao preço observado de fechamento de hoje dessa ação, 11 de janeiro de 2021, vezes 1 mais a média dos retornos líquidos nominais diários do último ano, fácil, dividido por 1 mais essa mesma média, menos o alfa de Jensen obtido via mínimos quadrados ordinários, levando-se em consideração New West para essa amostra de dados anual, não pode haver uma discrepância aqui, tá? De forma que se esse alfa for estatisticamente zero, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode aqui, ó. Se for zero, eu vou apagar aqui, ó. O que é que acontece, queridos, quando eu apago? Preço teórico igual ao preço observado. Paulo, e se ele não for zero? Se ele for positivo? Numerador maior do que o denominador. Se esse alfa for positivo. Preço teórico maior do que o preço observado. Ou seja, a ação na prática está barata. Ela deveria estar custando mais. Uma boa oportunidade para você comprar. E aí vamos fechar a linha de hoje com esse exemplo que a gente vai revisitar na aula de exercícios dia 18. Muito bem. Vamos dar aqui um zoom. Vamos lá. Vou usar essa formulazinha, tá? Para esse exemplo. Peguei aqui uma série bem antiga, mas a gente pode, nos exercícios, atualizar. Peguei BTG Pactual, uma série de 26 de junho de 2018 a 24 de junho de 2019. O preço de fechamento observado do BTG Pactual em 24 de junho de 2019 era de 49,74.
através de um CAPM muito bem estimado, com Ibovespa e poupança, achei um beta de mercado significativo a 5% de 0,73, achei um alfa de 0,0034, que se eu fosse usar em percentuais seria 0,34%, e tinha a média do BTG Pactual em termos de retorno líquido nominal diário para essa janela aí anual de 0,41735%. Joguei tudo isso nessa fórmula aqui, olha o preço. Aqui, ó, 49,74, preço observado, 1 mais a média aqui, claro que ela vai entrar na forma centesimal, aqui também, e o alfa de Jensen, que foi significativo, eu jogo aqui também. Acho um preço teórico de 49,89. Ou seja, quando você faz isso diariamente, uma vez que o fechamento já tenha sido evidenciado, você pode chegar para o teu gestor, para o teu investidor, ou para você mesmo e dizer, olha, essa ação fechou hoje em 49,74, pelo CAPM, ela deveria estar custando 49,89. Eu identifico aí uma margem de ganho de aproximadamente 0,3%, e não é desprezível, 0,3% em um dia, é significativo, e assim que o equilíbrio se restabelecer, no que se refere ao BTG Pactual especificamente, a gente deve ver essa ação convergindo para 49,89, e isso pode se dar em horas, dias, aí você tem que fazer esse estudo com muita frequência para saber se esse reequilíbrio ele vem em questão de horas ou dias, vai depender muito do nível de eficiência do mercado, levando-se em consideração que, em isso não acontecendo, não sendo observado, duas coisas podem ter acontecido. O modelo não é bom o suficiente, ou aconteceu um choque, claro, inesperado, que afetou não só o mercado, mas afetou essa ação, essa empresa, esse setor bancário, e aí nós temos uma nova realidade, um novo equilíbrio, joga esse resultado fora. Tá joia? Então, assim, vamos fechando a aulinha de hoje com essas 4 interpretações sobre o alfa de Jensen. Espero que você tenha ficado convencido de que ele, sim, é o cara, tá? Na nossa aula do dia 13, a gente vai se debruçar sobre os papers. Na aula dia 18, exercício, dia 20. Espero vocês na apresentação de papers. Vou aqui encerrando a nossa gravação. Forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe.